Vê e entende o jugo de Cristo ou o jugo do outro. Bem, aqui duas proposições. Ou você aceita entrar pela porta da liberdade e caminhar com Cristo, encontrando o descanso em Cristo, ou as tribulações desse mundo o vão conduzir a uma vida numa saga de incessante inquietação ante o pecado. Foi Jesus quem nos advertiu, nós lemos em João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, vida em abundância, para isso que Jesus veio. Mas como que é isso? Ele explica antes no verso 9, veja, João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Salvo de quê? Da porta fechada. Porque aqui ele diz que ele é uma porta aberta, você entra e sai. É a liberdade, o livre-arbítrio, a imagem e semelhança de Deus novamente contigo. No descanso em Cristo, é isso que acontece, devolvido o livre-arbítrio. O pecado, no entanto, vem do diabo como um ladrão, como uma porta cerrada, você não tem escapatória. Por si mesmo não consegue fugar. Foi preciso a morte do nosso Salvador para conquistar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. É o que diz a palavra de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus disse também, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não fique preocupado, a tua vida está errada, está caminhando com um pecadinho de estimação ou com um grande pecado ser descoberto. Jesus é a porta aberta. Entra. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus no Apocalipse. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O cear, o comer, o fazer refeição junto, para os judeus era e ainda é, e também para nós, um ato de amor, de confraternização, de estar bem com as pessoas que estão ali. É uma festividade, é um momento de acalmar-se, de aquietar-se, de receber a refeição, de acalmar os anseios da alma. Então Jesus diz que ele vai alcançar a nós com uma porta aberta, uma salvação para o mundo de pecado no qual estamos vivendo. Mas Satanás, Jesus compara como ladrão. Ele vem só para roubar, para criar destruição. Ele roubou os filhinhos de Deus e Jesus mandou uma pessoa especial, o seu próprio filho, para nos resgatar das garras de um assassino feroz que começou pregando mentiras, começou matando Caim, matando Abel, começou sendo o pai da mentira, o pai do pecado, o pai da perversidão nos céus e espalhou por todos os cantos dessa terra. Mas Jesus, o nosso Redentor, ele veio e fez ressurgir dos mortos o próprio Jesus. E assim também ele fará comigo e com você. Ele faz ressurgir do mundo de pecado almas vivas para Deus. Veja, ele diz lá também em Mateus capítulo 11, verso 29, uma parábola muito interessante. Repouso para os cansados. E aqui ele vai relatar. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. E qual é então a história que nós temos? Está lá em Mateus capítulo 10, verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É Jesus quem está dizendo isso, ao mesmo tempo que ele oferece o descanso. Depois ele diz mais, e quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, está no verso 38. Portanto, toma a espada, toma a tua cruz, segue-me. Ora, vamos encontrar o descanso em Cristo como e quando? Naquela ocasião, Jesus disse, te louvo. Por que ocasião foi essa? Foi a ocasião logo depois que ele ter sido acusado. Eles vejam no verso 18 do capítulo 11 de Mateus. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Esse meu amigo, amigo de pecadores como eu, como você, ele está ceando conosco, comendo conosco, comemorando, porque a sua presença entre nós nos traz alívio. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Portanto, pelos
seus frutos os conhecereis. É pelas obras dele que nós o reconhecemos como nosso Salvador. E ele transforma o nosso ser e faz com que produzamos boas obras. A seguir, então, Jesus é que começa a fazer a acusação. Porque lá no verso 20 de Mateus, capítulo 11, ele diz: Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não arrependeram-se. Ai de vocês! Depois, lá mais adiante, ai de Cafarnaum. Depois, ainda mais adiante, no verso 24, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Porque você conhece a palavra, você está ouvindo Jesus bater à sua porta, você não vai abrir? Bem, nós não precisamos ficar temendo este jugo. Ellen White nos explica no livro Orientação da Criança, página 267. Quando acharem difícil o seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, que não conseguem vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo, estão levando o jugo do outro Senhor. Esse outro Senhor que tiraniza faz parecer difícil a vida do cristão, mas aqueles que acompanharam Jesus de perto, seus discípulos, foram mártires e cantaram louvor enquanto martirizados. Vejam, Estevão foi apedrejado, enquanto apedrejado por pecadores, ali estava ele a dar louvores e a dizer: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele repetiu as falas de Jesus na cruz. Veja como é importante nós copiarmos, reconhecermos a voz de Jesus. Porque o próprio Jesus foi quem disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, não seguem o ladrão. Foi lá no verso que nós lemos agora há pouquinho. Naquele momento em que Jesus estava condenando o ladrão e dizendo que ela era a porta aberta, é a porta aberta para mim e para você. Depois, no livro Fé e Obras, página 38 e 39, nós trazemos a luz também de Ellen White no seguinte sentido: há necessidade de constante vigilância, de fervor e eterna dedicação. Isso, porém, virá naturalmente se o coração é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé. Nada podemos fazer, absolutamente nada, para nos tornar merecedores do favor divino. Não devemos depositar toda a nossa confiança em nós mesmos, nem em nossas boas obras. Mas quando, como seres falhos e pecadores, nos achegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. É o descanso em Cristo. Deus aceitará cada um dos que se achegam a Ele e, confiando inteiramente nos méritos do Salvador crucificado, brota o amor no coração. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas haverá uma duradoura e pacífica confiança. Todo o peso se tornará leve, pois leve é o jugo imposto por Cristo. O dever se torna um deleite e o prazer o sacrifício. O caminho que antes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Isto é andar na luz, como Cristo na luz está. Obtenha o descanso em Cristo, entregando a Ele teus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Fardo leve, jugo suave. Venha para Prisco. Você assistiu Vem Entende com o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, junto com os 5 Minutos Vem Entende. 2 programas que vão ao ar diariamente para você curtir, compartilhar e seguir. Toca o sininho e faz com que essa programação alcance o mundo, encha o mundo das preciosas palavras do nosso Mestre e alcance ao mundo, assim como o Filho de Deus, o descanso em Cristo. Que Deus te abençoe e faça de você um espelho de Jesus a influenciar pessoas nesse mundo. Até.